Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e que permita que comece então a colocar os objetivos deste nosso requerimento, porque há um conjunto de aspectos que precisam de ser esclarecidos, nomeadamente a opção política deste Governo. Mas, Sr. Secretário de Estado, seguramente conhece que em 2003 o Ministro da Agricultura de então emitiu um despacho, considerando e tendo em conta a falta de condições dos pequenos e médios agricultores, nomeadamente no que diz respeito ao processo de secagem do arroz, armazenamento e a sua posterior comercialização, e esse despacho dizia o seguinte, que o IGA e o GPPA, em articulação com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, avaliem a forma e condições de utilização dos silos da EPAC, com vista a permitir, se necessário, na próxima campanha, a armazenagem do arroz dos produtores da herdade da Comporta e Val do Sado. Este foi o despacho que permitiu a atribuição destes equipamentos à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. No entanto, e à margem deste despacho, foi atribuído uma das linhas de secagem à APA Arroz, e importa aqui referir que esta é uma entidade que tem fins lucrativos, é uma entidade, um agrupamento de agricultores mascarado, uma sociedade de cotas mascarada por agrupamento de agricultores, e que muitos destes agricultores são agricultores que têm secadores próprios, não necessitando destas instalações. Para além de que esta entidade representa cerca de 15 famílias abastadas desta região, enquanto a Associação de Agricultores representa muitos e muitos pequenos e médios agricultores da região que não têm secadores próprios e, de facto, fazem um grande esforço para manter esta sua atividade. É importante que fique aqui dito e esclarecido que durante estes 10 anos em que a Associação esteve a gerir estes dois equipamentos, nunca houve conflitos. Podemos até dizer que o processo correu bem. E importa também dizer que a atribuição destes centros de secagem, quer do de Águas de Moura, quer de Alcácer do Sal, permitiu em muito melhorar as condições de vida destes pequenos e médios agricultores, permitiu melhorar em muito a sua rentabilidade e permitiu também regular o preço da secagem do arroz na região e regular o preço do arroz à produção. É por isso que esta decisão do Governo, e permita que o diga desta forma, que foi feita pela calada, que não houve informação à Associação de Agricultores. A Associação de Agricultores teve conhecimento da cedência deste espaço e da sua confirmação deste espaço do Centro de Secagem de Alcácer do Sal à APA Arroz por uma informação da APA Arroz à Associação de Agricultores. Nós consideramos que houve aqui, de facto, uma grande desonestidade e deslealdade por parte do Governo em relação a esta estrutura que representa muitos e muitos agricultores desta região. Mas importa também dizer o seguinte, é que o Governo retira uma linha a uma associação que representa pequenos agricultores para atribuir este centro de secagem aos grandes agricultores, que têm fins lucrativos, que têm os seus próprios secadores, que foram construídos inclusive com fundos comunitários. Importava que o Governo também desse uma palavra em relação a esta matéria, porque não percebemos como é que o Governo retira a quem necessita destes secadores, porque não tem esses secadores próprios, para dar a uma instituição em que os seus associados, na sua esmagadora maioria, têm esses mesmos secadores próprios. Senhor Secretário de Estado, esta atitude e esta decisão do Governo representa e demonstra bem qual é que é a opção de classe deste mesmo Governo. É garantir, é estar ao serviço dos interesses, neste caso concreto, destes grandes produtores, penalizando e prejudicando os pequenos agricultores do nosso país. Fica bem demonstrado este mesmo aspecto. Mas mais, o Governo decide o despejo sumário da Associação de Agricultores quando esta associação tem trabalhadores que trabalham nestas instalações, quando esta associação ainda tem lá 70 toneladas de arroz armazenado, e a APA Arroz inclusive deu informação que iria mudar as fechaduras de todas estas instalações. Nós consideramos que foi um profundo desrespeito por quem há muito anda a trabalhar em defesa da agricultura, em defesa da nossa soberania alimentar. E além disso, também não podemos esquecer que durante estes anos foi com o contributo dos pequenos agricultores que foram feitos muitos investimentos nestas instalações e que houve também a aquisição de vários equipamentos. Por isso, de facto, é esquecer e é pôr uma borracha sobre estes últimos 10 anos de trabalho, de esforço, de investimento destes agricultores, da sua associação, em prol de um bem comum, que é, de facto, o desenvolvimento da nossa produção nacional. E ainda pior,
toma-se esta decisão quando a próxima campanha já deu início, ou seja, os pequenos agricultores já iniciaram essa mesma campanha, avançaram para uma produção de 6 variedades de arroz e agora ficam neste caso concreto, com muitas dificuldades para dar continuidade a este investimento que já foi realizado. Dizer que a APA Arroz tem a obrigatoriedade de receber estes agricultores não chega, porque não está garantidas as condições e a que custo é que isto vai significar. Diga lá aqui, Sr. Secretário de Estado, justifique o porquê desta decisão, mas diga lá aqui quais foram as condições que ficaram lá garantidas para que estes agricultores, estes pequenos agricultores não sejam prejudicados. Mas diga-nos também o seguinte, porque neste processo há aqui vários aspectos que foram ignorados e este é mais um deles. É dito também, a APA Arroz veio assumindo que vai fazer um conjunto de investimentos e disse-o aqui quando foi à audiência na Comissão de Agricultura na ordem dos 700 mil euros com recurso a fundos comunitários. Como é que esta entidade tem uma candidatura a fundos comunitários aprovada quando o espaço ainda não lhes tinha sido cedido? Ou o Governo anteriormente e sem ter dito nada a ninguém disse a esta entidade que sim senhora que poderiam avançar sem ter formalizado esse mesmo processo e fazendo isto à escondida da Associação de Agricultores? Isto importava que ficasse aqui esclarecido, porque um processo de uma candidatura no PRODER não é um processo rápido, é um processo moroso. Por isso, houve ou não compromisso anteriormente por parte do Governo para que se pudesse avançar com esta candidatura. Mas, quando nós dizemos que há aqui esquecimento, é porque a Associação de Agricultores, em 8 de fevereiro de 2011, fez uma proposta para um conjunto de investimentos nos 2 centros de secagem, 450 mil euros em Alcácer do Sal e 335 mil euros em Águas de Moura. E isto é completamente esquecido também em todo este processo. Por isso, o argumento dos investimentos, o argumento da criação de emprego, o argumento de que estes pequenos agricultores sem secadores podem utilizar, não colhe para esta decisão, ainda mais quando todo este processo e quando a gestão estava a correr bem. Mas queria aqui ainda referir o seguinte, aquilo que o Governo pretende atribuir à Associação de Agricultores é insuficiente, Sr. Secretário de Estado, porque com os dados que nos foram fornecidos, esta Associação de Agricultores, no último ano, realizou um volume de 5.900 toneladas de arroz seco. Se em Águas de Moura tratou 4.000 toneladas, as outras restantes foram tratadas em Alcácer do Sal, o que demonstra claramente que para a continuidade desta atividade, para a melhoria e para o desenvolvimento desta atividade na região do Sado, é essencial que a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal continue a ter a possibilidade de utilizar esta linha e continue a ter esta possibilidade de gestão. Não é só de utilizar, porque há aqui uma questão que é essencial. A utilização não garante, de facto, a rentabilidade e não garante a continuidade desta atividade para estes agricultores. Também não está garantido o armazenamento para estas 6 variedades. Por isso nós colocávamos, de facto, que nesta campanha, se não houver uma alteração da decisão do Governo, pode estar em causa não só a própria campanha, mas pode levar a vários prejuízos destes agricultores e da sua associação representativa. E é desta forma que o Governo não contribui para a criação de postos de trabalho, mas sim para a sua destruição, porque isto poderá levar ao afastamento e que muitos pequenos agricultores abandonem a sua atividade e, de facto, ficamos todos mais pobres. Ficam estes agricultores, fica a região, fica o país. Vou terminar, Senhor Presidente, para referir mais um aspecto que importava também aqui o Sr. Secretário de Estado esclarecer. Em relação à cedência do Centro de Secagem de Águas de Moura, ainda não foi dado conhecimento das condições desta mesma cedência à Associação de Agricultores. O que eu queria aqui perguntar é quais é que são essas condições e, de facto, se o Governo pretende aqui cobrar uma renda à Associação de Agricultores pela utilização deste equipamento. E duas últimas questões muito rápidas, para terminar, que é o seguinte: a APA Arroz, aqui na audiência, disse que pretendia avançar, manifestou a intenção de avançar para um processo de industrialização e de exportação de arroz. O que eu queria perguntar é o que é que o Governo tem a dizer sobre isto, quando é do conhecimento geral de que a produção nacional, em termos do arroz, não é suficiente para aquilo que são as nossas necessidades. E mesmo para terminar, Sr. Secretário de Estado, esta decisão por parte do Governo é uma decisão injusta, mas mais do que isso,
isso é uma decisão que demonstra claramente que o interesse do Governo não é o desenvolvimento da agricultura, o interesse do Governo não é a garantia da nossa soberania nacional, mas o interesse do Governo é favorecer aqueles que já têm e é favorecer aqueles que têm os seus pescadores, neste caso concreto, favorecer aqueles que têm beneficiado com um conjunto de medidas que prejudicam claramente e que vão continuar a prejudicar, se nada for feito, estes pequenos agricultores. Senhor Secretário de Estado, tentou, nas suas diversas intervenções, eu tive a oportunidade de ouvi-las, transmitir aqui a grande bondade do Governo em relação a esta decisão de retirar uma das linhas que foi atribuída à gestão à Associação de Agricultores de Setúbal e atribuir todo o centro de secagem de Alcácer do Sal à APARROZ. O Sr. Secretário de Estado ainda não esclareceu e ainda não disse, e tem fugido aqui a várias questões que procura não tocar nelas, mas eu insisto para que responda, mas ao Sr. Secretário de Estado. E eu volto aqui a fazer uma pergunta que já foi feita. Se o Governo e se está mesmo preocupado, de facto, com a dinamização da atividade agrícola, se está mesmo preocupado com as condições dos pequenos agricultores e se está mesmo preocupado para que, de facto, estes pequenos agricultores tenham condições para continuar a trabalhar, porque é que não manteve como estava? E não venha falar da asta pública, Sr. Secretário de Estado. Não venha falar da asta pública, porque se pode ceder à APARROZ, também podia ceder à Associação de Agricultores. A questão está, é porque é que cede a uma e não cedeu à outra. Porque a Associação de Agricultores é onde estão os agricultores que necessitam dos secadores de arroz. E é preciso esclarecer aqui também o seguinte, que durante estes 10 anos de utilização nunca houve qualquer impedimento de agricultores que não sejam associados desta associação de poderem também utilizar este equipamento. Por isso, reduzir isto e centrar isto somente para os associados desta associação não é justo, nem é correto, nem corresponde à realidade. Falar da asta pública e dos mecanismos legais, ao Sr. Secretário de Estado, essa não é a resposta. Obviamente deve-se cumprir aquilo que são a nossa legislação e o quadro legal que está em vigor. Mas a questão está, é se o quadro legal permite ceder à APARROZ, porque é que não permite ceder à Associação de Agricultores? Tanto que permite que vai ceder o de Águas de Moura. Porque é que não cede e não mantém como está a linha de Alcácer do Sal para a Associação de Agricultores? Esta é a questão. Porque a APARROZ é uma associação que tem fins lucrativos e a Associação de Agricultores não. E como é que o Governo, e esta é importante que também seja aqui referido, e o seu Secretário de Estado não referiu isto, né? Como é que o Governo, utilizando aquilo que são os recursos de todos nós, cede um equipamento para uma entidade que tem fins lucrativos, retirando a uma entidade que não tem fins lucrativos? Há aqui qualquer coisa que não bate bem. E quando nós dizemos que esta é de facto uma decisão que vai ao encontro daquilo que são as opções políticas e ideológicas do Governo, é porque ela aí está, em benefício dos grandes produtores, em detrimento dos pequenos. Bem se pode dizer, e o Sr. Secretário de Estado já disse aqui várias vezes, que os pequenos agricultores poderão continuar a secar, mas armazenar só até 600 toneladas, ou 600 mil toneladas. Mas, Sr. Secretário de Estado, mas vão utilizar o centro de secagem em condições, é nas mesmas condições em que estão a utilizar hoje? Isso ficou garantido no protocolo que estabeleceu com a APARROZ. É importante que se diga aqui quais é que são essas condições e a que custos para estes agricultores. São custos que vão ser incomportáveis para a continuação da sua atividade? Vão ser custos que não vão permitir o rendimento adequado destes trabalhadores? Isso não está esclarecido, nem está dito em lado nenhum. É preciso que isso seja dito. O Sr. Secretário de Estado continua a ignorar o fato desta associação ter apresentado uma proposta de investimentos, quer para o centro de secagem de Águas de Moura, quer para o centro de secagem de Alcácer do Sal. E eu volto a colocar a questão, e já foi aqui colocada por diversas vezes, qual é que foi a atenção, qual é que foi a avaliação que este Governo faz em relação a essa proposta, porque é uma proposta de investimento. Era uma proposta que permitia a utilização por parte de todos os agricultores que não tivessem secadores desses equipamentos. Mas porquê é que insistem em ignorar que essa proposta existe e foi feita? Não pode ignorar, Sr. Secretário de Estado, porque apresenta aqui uma solução de cedência à APARROZ que vai dinamizar a atividade, que vai haver investimentos, mas isso tudo já estava previsto antes. Sr. Secretário de Estado, há aqui mais alguns aspectos que eu também queria referir. É dito que a questão da gestão neste processo não é a questão central, mas eu diria que é, de facto, muito importante.
porque o fato não está, de facto, na possibilidade de utilização ou não, independentemente de quem está a gerir. Porque quem está a gerir vai determinar as condições de acessibilidade do equipamento. Quem está a gerir vai determinar em que condições é que, de facto, os agricultores vão poder ceder a esse mesmo equipamento. E isso é totalmente diferente ser uma ou ser a outra entidade. E ainda mais é incompreensível que não se tenha mantido, pelo menos, a situação em que, ou seja, poderia-se pelo menos ter mantido uma linha para a Associação de Agricultores e outra linha para a APA-Arroz, mas nem isso foi decidido. Ainda mais, quando é do conhecimento geral, não há conflitos, contrariamente àquilo que se tentou aqui empolar. Durante estes 10 anos o processo correu bem, não há questões que se tenham levantado em relação à gestão ou impedimentos por parte de agricultores em aceder àquele equipamento, e o que é fato é que o Governo, e que não foi de nenhuma forma transparente, é preciso que aqui seja referido, toma uma decisão contrária. Para terminar, dois últimos aspectos. Se a asta pública terminou, eu queria aqui valorizar muito, e se esse processo foi suspenso, eu queria aqui valorizar muito a luta dos agricultores, porque foi a intervenção dos pequenos agricultores no terreno e junto às entidades responsáveis que alertou para este problema e que de facto trouxe aqui e que defendeu aqueles que são os seus interesses. E uma última palavra para a Associação de Agricultores e para os pequenos agricultores. Eu queria saudar a Associação de Agricultores e os agricultores aqui presentes, mas saudar todos aqueles que se têm lutado e têm defendido aqueles que são os interesses do país, porque nós estamos a falar de facto do desenvolvimento da agricultura e da soberania alimentar, e não é com estas medidas que lá vamos.